Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estamos reunidos mais uma vez para os nossos 15 minutos de encontro diário com Deus. Nosso encontro diário, pessoal com Deus na palavra. São apenas 15 minutos dentro de 24 horas. Então fique conosco. Vamos fazer a meditação das 3 leituras de hoje. A primeira leitura é Ruth, capítulo 1. E é uma passagem linda. É uma passagem que fala da fidelidade matrimonial. Ruth, tendo casado, vai ficar viúva. E mesmo estando viúva, ela não abandona a sogra, porque a sogra faz parte da sua família agora. Ela, estando viúva, poderia voltar para o seu povo. Ela não era judia, ela era moabita. Mas depois de casada, ela assume então a família, o povo e a religião do povo de Israel. Então, há uma frase aqui de Ruth para a sua sogra, quando a sua sogra diz: pode voltar para o seu povo agora que você está viúva. E ela diz assim: não, o teu povo será o meu povo, onde você habitar eu vou habitar, e o teu Deus será o meu Deus. Um canto de fidelidade matrimonial. Vamos então à primeira leitura? Antes, porém, por favor, nos ajude a fazer crescer o nosso canal. Eu estou muito feliz porque hoje tivemos um recorde de visualização num dia de um vídeo. Ontem, justamente, que foi uma passagem que eu achei muito difícil de interpretar, foi justamente o vídeo mais visto num dia só. Então, até eu coloquei com sinceridade que eu achei muito difícil, coloquei uma passagem muito difícil realmente. Um homem que faz guerra, mata muitas pessoas, depois de volta da guerra, mata a própria filha em sacrifício, como se fosse isso um culto a Deus. Realmente muito difícil. Mas alguns amigos me socorrendo mandaram aqui uma interpretação legal. A minha amiga Kedma, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, disse assim: tem um pequeno comentário sobre Juízes 11:34. O voto precipitado de Jefté trouxe-lhe uma indizível tristeza. No calor das emoções ou de um conflito pessoal, é fácil fazer promessas tolas a Deus. Essas promessas podem parecer muito espirituais quando são feitas, mas muitas vezes produzem apenas sentimentos de culpa e frustração quando somos forçados a cumpri-las. Fazer barganhas somente traz desapontamentos. Deus não quer sacrifícios, quer a obediência no presente. Amém. Fica aqui uma explicação possível para aquela passagem tão difícil de ontem. Bom, irmãos, vamos então à primeira leitura de hoje, Ruth 1, versículo 1. A dedicação de Ruth a Noemi, sua sogra. No tempo que governavam os juízes, sobreveio uma fome na terra. Um homem partiu de Belém, de Judá, com sua mulher e seus 2 filhos, indo morar nos campos de Moabe. Elimeque, marido de Noemi, morreu. Aí Noemi ficou viúva, deixando-a com seus 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas, então elas não eram do povo judeu, não eram da descendência de Abraão. Casaram com mulheres moabitas, chamadas uma Orfa e outra a Ruth. Viveram lá aproximadamente 10 anos. Maalon e Quelion morreram, ficando Noemi só, sem seus 2 filhos e sem seu marido. Então levantou-se Noemi e partiu da região de Moabe com suas 2 noras, porque ouviu dizer que o Senhor tinha visitado o seu povo e lhe tinha dado pão. Aí, Orfa resolveu voltar para a terra dos Moabitas. E essa condição também era dada a Ruth. Aí no versículo 14, na segunda parte, diz assim, que na despedida, Orfa beijou sua sogra. Porém, Ruth não quis separar-se dela, da sogra. Eis que tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses, disse-lhe Noemi. Vai com ela, volta então lá para os Moabitas, para os seus deuses. Agora a grande resposta de Ruth, um canto de fidelidade. Ela diz assim no versículo 16: Não insistas comigo, respondeu Ruth, para que eu te deixe e me vá longe de ti. Aonde fores, eu irei. Onde habitares, eu habitarei.
O teu povo é meu povo e o teu Deus, meu Deus. Esse é um canto de fidelidade. E olha que é a sogra, porque elas estavam viúvas as duas. Versículo 22 agora. Foi assim que voltaram dos campos de Moabe, Noemi e sua nora Rute, a Moabita. Chegaram a Belém quando começava a colheita da cevada, em época de abundância. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que fique então no nosso coração esse canto de fidelidade. Nossa fidelidade à esposa, ao esposo ou à família dos mesmos. Que possamos dizer, assim como ela: aonde fores eu irei, onde habitares eu habitarei, o teu povo é meu povo e teu Deus, meu Deus. Amém. Vamos ao Salmo de hoje. Salmo 145, a partir do versículo 5. O Salmo é uma oração, então eu te convido a orar comigo o Salmo 145. Feliz aquele que tem por protetor o Deus de Jacó, que põe sua esperança no Senhor seu Deus. É esse o Deus que fez o céu e a terra, o mar e tudo que eles contêm, que é eternamente fiel à sua palavra, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor livra os cativos, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor ergue os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor protege os peregrinos, ampara o órfão e a viúva. Olha aqui o link com a primeira leitura de Ruth, que o Senhor ampara a viúva, as duas eram viúvas, ampara o órfão e a viúva, mas entrava os desígnios dos pecadores. O Senhor reinará eternamente. Ó Sião, teu Deus é rei para toda a eternidade. Amém. Aleluia. Vamos ao Evangelho de hoje. Mateus 22, a partir do versículo 34. Mateus 22, 34. O grande mandamento. Fico feliz porque eu preguei sobre isso no grupo de oração nessa terça-feira, onde a palavra que saiu foi a seguinte: aquele que me ama guardará os meus mandamentos. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. E qual que é o grande mandamento? Nós vamos ler agora. Aquele que ama Jesus vai guardar esse mandamento. E aí o Pai o amará, Jesus o amará, e seremos todos uma só alma no amor do Pai, do Filho, o Espírito Santo. O grande mandamento, Mateus 22, 23. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mateus 22, 34. O grande mandamento. Sabendo os fariseus que Jesus reduzira ao silêncio os saduceus, reuniram-se. E um deles, doutor da lei, é um homem que entendia da Bíblia, que entendia do Antigo Testamento, doutor da lei, fez de esta pergunta para pô-lo à prova: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Deuteronômio 6:5. Esse é o maior e o primeiro dos mandamentos. E o segundo, semelhante a este, é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmão, irmã, tudo que nós lemos no Antigo Testamento e tudo que nós lemos no Novo tem que se resumir nessas duas palavras: amar a Deus e amar aos irmãos. Se as leituras do Antigo Testamento e do Novo não nos levarem a amar a Deus e amar aos irmãos e amar a nós mesmos, porque aqui está dito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É importante ressaltar esse a ti mesmo, porque muitas vezes nós entendemos que amar a si mesmo seria algo de egoísmo. E, no entanto, nós somos uma obra maravilhosa do Pai. Sim, nós temos que amar a obra maravilhosa do Pai, que somos nós. E aí, amando a nós mesmos, nós temos que amar ao irmão da mesma forma. Amar ao irmão como a mim mesmo. Se eu não me amo, dificilmente eu vou conseguir amar aos irmãos. Geralmente as pessoas que têm complexo, que têm autorrejeição,
tem também dificuldade de se relacionar com outras pessoas. As pessoas que têm auto-rejeição, elas têm a tendência de se isolar, de não ter contato com as pessoas. Elas têm medo de estar em contato com outras pessoas e estar sendo mal amada, mal avaliada, ser julgada. Parece que todo mundo está falando mal dela, está pensando mal dela, e ela procura se isolar. E assim, por não amar a si mesma, ela tem dificuldade de amar a outros. Amar a teu próximo como a ti mesmo parte do princípio de que você se ama. Parte do princípio de que você louva a Deus pela maravilha que você é, como diz o Salmo 138. Tu me teceste no seio materno e definiste todo o meu viver. Que maravilha, meu Senhor, sou eu. Porque Deus me deu tantos dons. Deus me deu tantas qualidades, tantas belezas, que eu tenho que amar a esta grande obra de Deus que sou eu. E aí, estando de bem comigo e com Deus, eu terei muito mais tranquilidade para amar ao outro também. Amar a teu próximo como a ti mesmo. Em primeiro lugar, a Deus, que nos criou e nos fez assim de forma tão maravilhosa. A Deus em primeiro lugar, porque Ele criou cada irmão que nós temos que amar. Então, o Pai em primeiro lugar. E o segundo, mas Jesus diz segundo, mas é semelhante a esse, o segundo mandamento. E o segundo, e semelhante a este, é amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então, meu irmão, minha irmã, louve a Deus pela maravilha que é você. Se cuide como quem cuida do templo onde habita Deus, porque você é um templo onde habita Deus. Então, é claro que eu tenho que cuidar da minha saúde, da minha aparência. Quem está de bem consigo mesmo, se cuida, se enfeita, se embeleza. Como diz o Salmo, põe teus adornos, alegra-te, Jerusalém. E assim, nós, amando-nos a nós mesmos, vamos cuidar, sim, da nossa saúde, fazer nossos exercícios, nossas caminhadas, alimentarmos de forma sadia e cuidar da saúde. Todo problema que aparecer, procurar resolver. Amar a si mesmo é louvar a Deus pela maravilha que Ele fez, que é você. Uma vez eu fiquei sabendo que um grande pregador estava vindo aqui para a minha cidade e antes de ele chegar, mandaram uma lista de alimentos que ele podia comer e que não podia comer. Tinha toda uma série de restrições. E na época eu estranhei aquilo e pensei assim, nossa, além de ser hospedado aqui para vir pregar, ainda ele exige o tipo de alimento. E eu não sabia que aquilo era um cuidado com a saúde ainda. Eu não sabia da importância da alimentação sadia. E aquele grande profeta veio e pregou para nós. Ele estava cuidando da sua saúde para poder servir a Deus por muitos e muitos anos ainda. Hoje ele já se encontra velhinho, mas ainda prega. Por quê? Porque ele cuidou do templo do Espírito, que é o corpo dele. Porque ele amou, ele cuidou, ele até hoje está pregando para nós. Então, meu irmão e minha irmã, nunca pense que uma vaidade, o cuidar de si mesmo, não a vaidade exagerada, mas a vaidade de quem se ama, de quem se gosta. Nunca pense que isso é mal. Sim, amar a si mesmo é louvar a Deus pela maravilha que Ele te fez. Amém? E aí você vai conseguir amar os seus irmãos e vai amar aquele que nos criou e criou os irmãos também. A Deus acima de todas as coisas e a nosso próximo como a nós mesmos. E nós estivemos reunidos aqui nesse vídeo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, irmãos.